Mas essa frase, né, ignorar a palavra de Deus é ignorar o próprio Cristo, explica um pouquinho para a gente. É uma frase forte, né? Isso a gente encontra nos próprios documentos da igreja, porque é a palavra de Deus, o verbo de Deus. Então, quando nós pegamos uma Bíblia, por exemplo, a gente vê na capa escrito Bíblia Sagrada, não é isso? Bíblia, o que quer dizer Bíblia? É um conjunto de livros, é a mesma raiz da palavra biblioteca, porque na Bíblia nós temos mais de 70 livros. Então, beleza, temos um conjunto de livros como uma biblioteca. Agora, a palavra sagrada que está junto ali, ela significa algo santo, algo separado, algo reservado. Então, quer dizer que aquele conjunto de livros, Bíblia, aquele conjunto é separado, é reservado de todos os outros livros do mundo. Porque ele é santo, porque ali, Deus está ali. Deus fala através daquele livro. Não dos outros livros que a gente encontra no mundo, essa é a nossa crença. Então, por isso nós chamamos de Bíblia Sagrada. Porque Deus realmente fala ali, a sua palavra, a sua presença está nesses textos. Por isso, São Jerônimo diz que ignorar ali é ignorar o próprio Cristo, porque o Cristo está ali na Sagrada Escritura. Qual o respeito que devemos ter com a Bíblia mesmo física ali, com o livro da Sagrada Escritura, nas nossas casas e tudo? Quais os cuidados que temos que ter, já que ele se trata de um livro sagrado? Sim, aí nós não podemos cair num erro comum, que é a bibliolatria. A bibliolatria é colocar a Bíblia num lugar fora do seu lugar, que é da leitura. Então tem gente que fica até com medo de ler a Bíblia, ou de ler a Bíblia toda, de grifar, de passar a página e acontecer de algum rasgozinho ali pequeno. Não, é um livro. O livro é para ser lido, é para ser usado, pode grifar, pode fazer anotações, como um livro. Agora, também eu não vou cometer de jogar o livro em qualquer lugar, né? Vou tomar os cuidados necessários, porque sei que ali é a palavra de Deus. Vou guardar num bom lugar, mas como um livro. É um livro sagrado, mas ele se torna para mim sagrado também quando eu o leio. Eu percebo ali a mensagem de Deus, Deus fala comigo. Então eu não posso cair nessa bibliolatria. E não posso cair em certos erros também, Renato, que nessas andanças nossas pelo Brasil a gente encontra alguns equívocos que é bom a gente sempre alertar. Uma vez eu viajando para um determinado lugar, eles leram lá, é um grupo que fazia estudo bíblico com frequência. Então me chamaram para dar um curso lá para eles sobre Bíblia. E eles leram na Dei Verbum, que é um documento da igreja sobre a revelação de Deus na Sagrada Escritura, que a Eucaristia e a palavra de Deus têm o mesmo valor. Isso está escrito lá na Dei Verbum. Mas cada um no seu lugar, né? Cada um da sua maneira. Mas não entenderam isso. Então o que eles faziam? Na inocência, pura inocência, eles pegavam, ao final do estudo bíblico, tinha uma Bíblia mais velha lá, que eles pegavam um pedacinho do papel, rasgavam e consumiam como se fosse comungando. Eu falei, gente, não, a Eucaristia é assim, a Bíblia é para ser lida. O máximo que vocês vão fazer é, depois, quando fizer a necessidade, fazer embrulhado, né? Fora isso, não vão fazer. Mas eu falei assim, porque cada coisa tem que ser no seu lugar. Então a gente também tem que ter o discernimento, né? Acho que é o bom senso de entender que tudo tem que ser feito dentro da sua característica própria. Bíblia é biblioteca, então vamos ler, vamos estudar, né? Com respeito devido a não deixar em qualquer lugar, não jogar de qualquer maneira, mas para ser lido, para ser estudado, ser ali grifado, escrever, anotar, sem problema algum. Fala um pouquinho mais desse documento da igreja. A Dei Verbum, esse documento é maravilhoso. Olha, você que quer fazer estudo bíblico, leia esse documento. Muitas traduções bíblicas trazem esse documento nas primeiras páginas. Você não precisa nem comprar. Você encontra de graça no site do Vaticano, né? Tem de graça aí na internet, porque é preciso você entender, se você quer realmente fazer um estudo bíblico, como Deus se revela a nós na Sagrada Escritura. E é sobre isso que o documento trata. São pouquíssimas páginas, inclusive. É um documento pequenininho, que fala, entre tantas outras coisas, fala, por exemplo, de uma coisa que eu gosto sempre de dar ênfase, da importância do Antigo e do Novo Testamento. Porque é muito comum as pessoas entenderem que, porque a gente já tem um Novo Testamento, abandonar o Antigo. Alguns chamam até, equivocadamente, de Velho Testamento e Novo Testamento, dando a entender que o anterior está ultrapassado e que agora eu preciso ler somente o Novo Testamento. Até porque, na verdade, alguns querem fugir, né? Porque o Antigo Testamento ele é um pouco mais difícil de ler. Mas não. A Dei Verbum nos ensina que o Antigo e o Novo Testamento têm a mesma importância. Qual é a diferença dos dois?
que no Novo Testamento estão os evangelhos. Então, por isso, os evangelhos têm um lugar de excelência, porque lá está Jesus Cristo. E todos os textos da Sagrada Escritura apontam para Jesus Cristo, tanto os textos do Novo Testamento quanto os textos do Antigo Testamento. Por isso eu preciso conhecer a Sagrada Escritura toda, porque eu preciso conhecer, quanto mais eu posso, o Cristo que está presente ali, e todos os textos apontam para esse Cristo. Antes da gente entrar em algumas passagens bíblicas, né, que são muito importantes a gente falar, fala um pouquinho você, especialista em Bíblia, cientista da religião, dá tantas aulas, né, sai em tanta missão, mas qual é a tua experiência com a palavra de Deus? A minha experiência primeiro é familiar, né, em casa. Em casa tinha aquela Bíblia grandona, cheia de figura, né? Tem até hoje na casa da minha mãe tem essa Bíblia já bem já surradinha de tanto usar, né? E eu quando criança não sabia nem ler, eu ficava impressionado. Me impressionavam as imagens, porque eu não sabia ler ainda, e eu ficava vendo aquelas imagens doido para ler. Então quando eu comecei a ser alfabetizado, eu ficava lendo a Bíblia querendo entender o que estava nas imagens ali, né? Na minha paróquia tinha um padre muito querido, muito carinhoso, chamado Padre Geraldo. E quando as outras crianças me viam lendo a Bíblia, não era comum uma criança ficar ali folheando a Bíblia. Me chamavam de Padre Geraldo. Meu apelido da infância era Padre Geraldo. E aí, claro, fui crescendo participando na igreja também, né? Então, um grupo de jovens, sempre com o uso da Bíblia, no grupo de oração. E aí conheci o método do Monsenhor Jonas Abib, e aí já também na minha adolescência. E fui seguindo, lendo a Bíblia na igreja. E na minha graduação eu fiz letras, eu sou formado em letras, e aí meu contato com a literatura. E lá eu descobri ser possível também estudar a Bíblia como literatura. E aí também parti, além dessa leitura de fé em casa e na igreja, eu também parti para um estudo acadêmico da Bíblia, aí fazendo o curso de letras, fazendo especialização em Bíblia, fazendo mestrado em Bíblia, também segui com uma certa vocação profissional, hoje leciono na área de Bíblia, né? Essa é um pouco da minha experiência com a Palavra de Deus.